Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Longevidade Cast, além do YouTube, Instagram e Spotify. Temas relativos a bem-estar na terceira idade, vida longeva, envelhecimento saudável. Eu e meu amigo Dátulo estamos aqui para bater um papo com você hoje com um tema diferente, hein, Dátulo? O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos trazer uma abordagem sobre as questões estéticas, né? Então, o cuidado também do corpo, da parte plástica ou do visual, etc. E o que é que isso se conecta? O que é que tem a ver com o tema longevidade, que já adianto, né, Arnaldo? Tem tudo a ver, ou tem muito a ver. Com certeza. Se fosse há alguns anos, Dato, eu ia dizer que esse tema interessaria muito somente às mulheres, mas hoje não, né? Hoje, realmente, os homens também estão muito preocupados com se sentir bem, né? A questão da autoestima, autocuidado, o que é muito, vamos dizer assim, saudável, não é isso, Dato? Saudável. Até porque é o seguinte, as coisas são dinâmicas, os padrões referenciais vão mudando e no mundo da internet, com as redes sociais, do jeito que estão, as pessoas interagindo mais, se apresentando mais, né, se expondo mais, de certa forma, cada vez mais eu acho que essa questão da aparência, da forma como ela se mostra, vai passando a ter um peso, acho que maior, né? Vai ganhando um peso com o tempo e tal. E também, assim, até para complementar isso, porque que isso vem ganhando uma atenção maior, até também pelos homens, né? É porque a população idosa aumenta, né? Está aumentando cada vez mais. E quando se fala que o legal é da longevidade, porque a situação da longevidade, o fenômeno da longevidade está aí. Agora a questão é como é que você quer estar na longevidade, como é que você quer desfrutar o prêmio de viver mais. Então, chegar aos 80 ou 90 agora virou coisa, agora é normal, já não é mais anormal. Então, as pessoas, a tendência é cada vez querem estar melhor, né? Porque o segredo é viver mais, mas viver bem, estar bem. Com né? certeza. E a questão longevidade, a questão estética, né, se encaixa exatamente nisso, né? Sem resvalar para uma, vamos dizer assim, idealização, né, do corpo, né, que a gente sabe como isso pode trazer alguns prejuízos na nossa sociedade, né? A questão de valorizar demais os valores de aparência em detrimento dos valores de essência. Claro que não. A gente quer que os valores de essência, né, a questão da saúde física, mental, seja prioridade, mas a questão estética também entra nesse rol aí, não é isso, Dato? Até porque quando a gente vai dar uma olhada, e até dentro das abordagens, a gente já trouxe aqui abordagens falando de várias facetas da saúde, né? A saúde num contexto integral, né? Então, a saúde, pegando aqui, fazendo uma síntese, esse aspecto saúde física, né? Aspecto biológico, etc. Saúde mental, saúde emocional, né? Que tem um peso, você sabe muito bem, né? O peso que o lado emocional tem. Sim. E a saúde espiritual também. Nós já trouxemos abordagens aqui de médicos diferenciados, trouxemos o Padre Domingos, né, na abordagem mais do autoconhecimento, dessa questão da espiritualidade, e vários outros profissionais e tal. Como tudo está interligado, né, dentro desse contexto de saúde, por exemplo, a questão da aparência. Se a pessoa se incomoda com isso ou tem um desejo de melhorar determinado aspecto da forma como ela é vista, então se isso incomoda, está comprometendo o seu bem-estar. Né? Tem um impacto aí psicológico, tem um impacto emocional. A saúde integral, então, já está com certo nível de comprometimento. Né? Não é isso, Arnaldo? Com certeza. Então, e quem é que nós estamos convidando hoje para esse bate-papo, Dato? Pois é, nós temos um convidado, até porque nós precisávamos tentar tirar alguns mitos, né? Algumas ideias equivocadas que as pessoas têm, ou até eu acho, até na minha avaliação, que existe um nível de desinformação muito grande e que, diante desse nível de desinformação sobre questões estéticas, algumas pessoas vão para caminhos errados, né? E depois vão fazer determinados procedimentos, acabam se frustrando, né, se arrependendo e, às vezes, tendo consequências. Então, por conta disso, né, por que a gente não traz aqui para o nosso público, que o nosso propósito é trazer esclarecimento para a boa longevidade, né? Por que a gente não traz para o nosso público um profissional
né, experiente, de confiança, né, conceituado, que possa trazer luzes, né, esclarecer, dar dicas e tal. Então, é isso, né, Arnaldo? É isso aí. Vamos. Nós recebemos aqui, vamos receber hoje com muita honra, né, o Dr. Jorge Temer, um profissional experiente. Eu trouxe aqui até algumas anotações, né? Sim. Para que a gente diga quem é o Dr. Jorge Temer, né? Ele é uma pessoa extremamente conhecida no estado de Goiás e talvez até no Brasil, né? É cirurgião plástico, atua em Goiânia, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nutrólogo, hiperbarista e diretor técnico do Instituto Cirúrgico Belcorp. Então, ele tem muitas credenciais, ele tem uma experiência muito grande e também tem uma coisa interessante, porque ele próprio é uma pessoa que já passou da idade, vamos dizer assim, já está na terceira idade, continua muito atuante e ele vai nos trazer aqui muitas reflexões interessantes. Mas... Só arrematando aqui, antes da gente começar até o bate-bola, né, Arnaldo, para dizer que será um programa diferente, né? Esse episódio vai ser diferente porque... nós não conseguimos a conexão com o Dr. Jorge, e aí será feito... ele vai responder a questionamentos que nós passamos para ele, né? Que eu acho que vão ajudar muito vocês que estão nos acompanhando aí no Longevidade Cast. Então será um episódio diferente, mas a gente vai tentar dar a dinâmica que seja interessante e que leve boas informações para vocês. Perfeito, não é isso? Perfeito. Tá? Vamos passar para a primeira pergunta então, não é isso? Ok. Primeiramente, agradecendo ao Dr. Jorge Temer, né, por ter aceito o convite aqui do Longevidade Cast, e ele, de uma forma muito legal, aceitou e está nos atendendo. Então, muito obrigado, Dr. Jorge. Ficamos honrados aqui, ter a sua presença aqui no nosso programa, tá? Está fazendo um questionamento aqui, o primeiro questionamento. Como é que o senhor vê a relação entre procedimentos estéticos e longevidade, né? Então, quais benefícios isso pode trazer para o bom envelhecimento, o envelhecimento saudável? Ok? Bom dia, obrigado pelo convite para o nosso podcast, dando uma qualidade melhor, dando umas explicações melhores sobre a própria vida, sobre a própria estética, associada a tudo isso com a longevidade. E hoje, principalmente pela primeira pergunta, falando sobre a longevidade, lógico, nós hoje fazemos as suplementações das vitaminas, dos minerais. Com isso, nós aumentamos o tempo de vida, mas associado a isso, nós também temos que melhorar a parte estética para corresponder à sua longevidade, onde entram as tecnologias novas dentro da medicina estética, dentro da cirurgia plástica, e com isso melhorando inclusive a saúde mental num todo para os nossos pacientes. É isso aí, doutor Jorge, excelente, porque a gente sabe como a medicina evoluiu nos últimos anos e a cirurgia plástica, sem dúvida, também acompanhou isso. E a gente fica feliz porque a gente sabe como que isso pode representar algo positivo em termos de autoestima, autocuidado, porque a pessoa que se sente mal fisicamente, ela também repercute isso em toda a sua vida, né? É isso que os estudos, né? A gente tem lido aí, tem buscado ouvir os profissionais, os especialistas, vários artigos sobre isso, andei dando uma olhada e tudo é unanimidade. Hoje o conceito mesmo de saúde está ampliado e essa parte estética vem também em auxílio da boa saúde, né? Então, envelhecimento precisa a pessoa estar bem com ela mesma, consequentemente vai impactar o seu estado emocional, né? A sua cuca, etc. Então, sem dúvida, acho que é por aí. Os benefícios talvez seja até difíceis de se medir, né, Arnaldo? Mas, de repente, a gente não pode duvidar. São subjetivos, né, Dátili? E uma coisa que eu tenho dúvida, e vamos perguntar para o doutor Jorge Temer, é o seguinte: o que é mais importante, né, se é que a gente pode colocar isso, a questão da prevenção em relação ao envelhecimento, especialmente facial e do corpo como um todo também, né, ou a correção? Ou seja, pessoas que têm alguma coisa que não gosta na parte física e tal, e fazendo uma espécie de um link entre a correção e a prevenção. O que seria mais importante, ou se ambos, e em que momento que isso se dá?
Pois é. Respondendo então à segunda pergunta, gente, a prevenção é fundamental. Se você faz a prevenção da parte hormonal, do metabolismo, de toda a sua saúde como um todo, a parte estética é consequência disso tudo. Aí você pode acrescentar a parte estética, mas a prevenção é fundamental para que você tenha uma qualidade de vida e uma qualidade mental à altura da sua compatibilidade. Interessante essa visão do Dr. Jorge, porque a gente não pode esquecer que a parte estética é apenas uma das dimensões, né, da nossa personalidade, vamos chamar assim. As dimensões que normalmente a gente fala do autocuidado, né? A gente está falando de autocuidado, é isso, quer dizer, tem a parte estética, a parte mais aparente e tal, mas você tem todo um conjunto da saúde, as pessoas vão ter que se cuidar e assim, como ele chamou bem a atenção, dentro do contexto da pergunta, né? Preventiva é fundamental, as pessoas estarem efetivamente se cuidando e não esperando que aconteça problema de saúde, porque depois fica tudo mais difícil também, né? Com certeza. Então, bom, muito bem. Vamos seguir aqui, explorando mais um pouco aí do conhecimento do Dr. Jorge e da experiência dele. A pergunta agora para o Dr. Jorge é em questão aos avanços tecnológicos, né? O que tecnologia mais moderna tem trazido para esse campo da estética e como isso pode beneficiar em relação até à qualidade de vida, dos procedimentos, da recuperação e da saúde como um todo dos pacientes. Hoje, não só na terceira idade, nós utilizamos vários recursos. Dentre eles, a câmera hiperbárica, em que você aumenta a performance de toda a energia celular que nós podemos ter, inclusive para pessoas que fazem exercícios físicos. A câmera hiperbárica hoje, em que te fornece uma oxigenação a 100%, vai melhorar a vitalidade das suas células. Isso seria uma das tecnologias mais avançadas hoje que nós temos dentro da medicina. Além de que nós temos hoje as câmaras hiperbáricas faciais, nós temos o oxigênio ionizado, em que melhora a parte respiratória, melhora inclusive a parte de imunidade. Esse oxigênio ionizado, gente, não é o oxigênio na forma molecular de O2. Ele é o oxigênio na forma molecular, ou você acrescentando um elétron nessa fórmula, ou você retirando um elétron, transformando esse oxigênio num cátion, num íon, isso a nível de quem entende um pouquinho de química. Então nós damos um oxigênio ionizado que pode ser inspirado inclusive para o pulmão, trabalhando toda a parte de oxigenação, trabalhando toda a parte de fluxograma do próprio pulmão. Esse é um aparelho que nós trazemos da Alemanha, em que nós fornecemos para os pacientes que têm baixa imunidade. Além de que nós temos os tratamentos com as banheiras ionizadas, nós temos banheiras com ozonioterapia, toda essa gama de novidade que está aí no mercado simplesmente para ajudar os pacientes que realmente necessitam de uma tecnologia nova. Quando nós vamos operar um paciente de abdômen, às vezes ele tem esse abdômen muito flácido, nós colocamos o termo Slim também, que vai promover algumas contrações, milhares de contrações no abdômen, dando uma consistência maior ao músculo reto do abdômen, com isso dando um resultado maior. Tudo isso dentro da medicina tecnológica para ajudar o paciente no pós-operatório ou no pré-operatório ou na própria vida em que ele está vivendo na sua dinâmica de exercícios físicos. É isso aí. Interessante que a comunidade médica, né, está preocupada não só com a questão propriamente estética, né, de um cirurgião plástico. Exato. Que muita gente, a gente conhece pessoas que procuram só porque não gosta do nariz, não gosta do queixo, né, e acha que apenas essa, vamos dizer assim, um cosmético, né? Mas não é. Ele tem uma visão muito global, né, do ser humano e que envolve não só a parte estética, né? Muito interessante. E nos remeteu, essa fala dele, estão falando da prevenção, né? Então nos remeteu muito àquela abordagem do autocuidado, né? Quando a gente fala, né? Cada pessoa não pode abrir mão do seu autocuidado para estar com sua boa autoestima, com a sua saúde, olhando os diversos aspectos, né? Então o autocuidado é isso mesmo. Atentar para as coisas
preventivas, né? Antes do adoecimento, até porque o que se quer é empurrar o adoecimento para mais longe, porque a longevidade só será desfrutada na plenitude assim, né? Então, o grande desafio do fenômeno da longevidade é isso, né? As pessoas podendo viver mais, vão viver mais em consequência de adoecer menos, né? Então, com certeza. É isso. Então, a prevenção entra nesse contexto aí, com certeza. Como ele falou, é excelente. E, claro, a beleza, né? O aspecto estético, formal e tal, vai retratar muito bem isso, né? Com certeza. Mais cuidado. Uma coisa que a gente gostaria de saber, eu tenho curiosidade, quais são os procedimentos estéticos mais procurados pela turma da terceira idade, né? Porque a gente sabe que hoje procedimentos estéticos e cirurgias plásticas são procurados a partir, sei lá, dos 15 anos, dos 20 anos e tal. Mas a turma da terceira idade, afinal, o que está procurando mais, né, doutor Jorge Temer? Quando nós envelhecemos e nós nos vemos velhos, nos vemos cansados, isso tudo vai levando a sua autoestima lá para baixo. Lá para baixo. Quando você está você já tem uma longevidade, você já passou aí dos 80, 90, está lúcido, está nativa. Então a autoestima melhora se você também melhorar a sua estética. Não só para você olhar no espelho e se sentir bem, mas também para as pessoas que cercam você. Vai te dar uma autoestima muito grande. Por isso que os recursos hoje de tratamentos de pele, dos tratamentos estéticos, dos tratamentos cirúrgicos, tudo isso vai ajudar você na sua longevidade. Antigamente, as pessoas com 30, 33 anos já se sentiam envelhecidas. Hoje não, nós vamos aí até os 70, 80 anos ativos, com muita performance, com muita vontade de criar. Então, gente, a estética está intimamente ligada com sua longevidade e naturalmente com sua saúde mental. Perfeito. É isso mesmo, né? É o que a gente tem visto, é o que a gente acredita e que as pessoas não podem abrir mão de todas as variáveis que venham a contribuir para a saúde plena e para que a pessoa chegue em boa forma, ou como a gente diz também, né? Na sua melhor versão, né, Arnaldo? Que melhor coisa versão. Boa. Claro, ainda que seja um desejo e tal, mas não custa persegui-lo. Né? Com certeza. Eu gosto de falar da terceira idade, né, idade madura e tal. Não gosto muito, se bem que tem gente que adora, falar sobre melhor idade. Eu acho que todas as idades podem ser muito boas, né? E agora, a gente fazer dessa fase madura uma idade produtiva, gostosa, com saúde física, mental, espiritual, eu acho que é que todo mundo... Porque envelhecer é o resultado de viver muito. Agora, envelhecer bem é o resultado de você planejar, de você atuar, você se esforçar para fazer o seu melhor, cuidando da sua saúde, de você tendo uma atividade e ter um projeto de vida, né? Porque se você não tem nada que olhe para o futuro, você fica meio vazio, né? O vazio que existe tanto hoje, que as pessoas falam que não tem muita vontade de viver, né? E a vontade de viver pode ser até lá na frente, não é isso, Data? E o sentir-se bem. Isso é uma consequência disso tudo, né? De ter um caminho para seguir e tal, ter metas, ter desafios, ter vontade de se desafiar em determinados aspectos, incorporar coisas novas. Exatamente. E tal. E se sentir bem, leve em consideração isso tudo que a gente está falando aqui, trazendo a abordagem aí das questões estéticas também. É isso aí. Tá, beleza. Muito bem. E aí nós vamos para um próximo questionamento do Dr. Jorge, né? Isso. Muito bem. Mais uma pergunta, Data? Vamos aqui de um aspecto que envolve aí uma curiosidade e até receio de muita gente, né? Que busca, tem intenção de fazer procedimento estético, aqui por conta de algumas notícias que rolam aí, eventual situação mal sucedida dentro de procedimento estético, etc. Né? E a gente já viu muito noticiário por aí, situações até dramáticas, né? E então as pessoas ficam um pouco perplexas, e aí nada como um profissional experiente como o Dr. Jorge para desmistificar um pouco isso e nos falar, então,
como que a cirurgia plástica hoje, nesse campo da estética, com todo o aparato existente e tal, minimiza em relação assim, aos riscos que as pessoas imaginam que existem e tal. O que é que ele pode nos falar, até para tranquilizar, esclarecer e tranquilizar as pessoas que almejam buscar ajuda em procedimento estético, ok? Perfeito. Hoje, com a tecnologia da medicina, em que nós podemos avaliar sua parte hematológica, nós podemos avaliar sua parte hematológica e cardiológica, nós podemos avaliar toda a circulação periférica, nós podemos avaliar toda a sua performance. Esse risco cirúrgico, esse risco de procedimento reduziu muito. Ou seja, nós temos hoje recursos para que nós possamos intervir no seu corpo, para que nós possamos fazer qualquer procedimento com mais segurança. Uma, que as anestesias hoje evoluíram muito e a tecnologia evoluiu muito e os medicamentos metabolizados no nosso organismo também evoluíram de uma maneira única. Quando nós fazemos um paciente que ele vai ser submetido a algum tipo de anestesia, ou local, ou geral, esse medicamento vai ser metabolizado de uma maneira muito rápida. E quais os recursos que nós podemos usar hoje dentro da tecnologia, dentro da cirurgia? Nós podemos usar as câmaras hiperbáricas, como eu já disse para vocês, nós podemos usar o Renuvium, que vai promover a retração de pele, nós podemos usar o Argoplasma também, que vai promover a retração de pele, nós podemos usar todo esse recurso tecnológico em favor do paciente, em favor das nossas cirurgias, para que ele tenha uma boa recuperação e uma recuperação mais rápida. As técnicas cirúrgicas hoje, principalmente as faciais e as corporais, evoluíram de uma maneira única, fazendo com que esse paciente volte mais rápido às suas atividades trabalhistas, às suas atividades físicas e ao contato com as pessoas de uma maneira externa. E então, Arnaldo, vamos explorar mais um pouco o Dr. Jorge, e aí para entrar em uma outra dimensão que nos parece muito importante no campo da cirurgia, da cirurgia estética, né? E aí? A questão que a gente já veio assim conversando antes, que é o seguinte, da ética. O que, afinal, é limite ético para o profissional? Porque as pessoas vêm com expectativa muito grande, de repente dá uma repaginada, né, no visual, e às vezes a realidade não permite isso, né? Exatamente. E às vezes qual o papel do médico, especialmente cirurgião plástico, dizendo, olha, até isso a gente pode ir, acima disso é arriscado, ou acima disso não adianta ter expectativa que não vai ter resultado bom. Tá? Vai ter a frustração, né? Com certeza. Então tá. O profissional que vai atender um paciente, ele vai primeiro fazer toda a evolução clínica desse paciente. Vai ver se esse paciente realmente ele pode ser submetido aos procedimentos sem incorrer em nenhum risco para esse paciente ou o mínimo de risco possível. Aí onde entra a ética e o profissionalismo, sempre com o pé no chão, observando esse paciente. Às vezes ele está com 90 anos e pode ser submetido a qualquer cirurgia que você queira promover a estética. Às vezes, paciente com 30, 35 anos, é melhor você não fazer absolutamente nada, orientar esse paciente quanto aos riscos e por que não fazer. É muito importante, às vezes um paciente vem para mim, jovem, para fazer uma mamoplastia, gigantoplastia, mas esse paciente ainda está em fase de desenvolvimento. Eu prefiro esperar com esse paciente o momento exato para submetê-la a uma cirurgia de mama, porque essa mama vai continuar crescendo, ela vai continuar tendo um volume maior, e se ela fizer agora, daqui 1, 2 anos ela vai ter que fazer novamente. Eu prefiro orientar esse paciente a fazer isso a longo prazo. E existem pacientes que já têm 80 ou 90 anos, querem fazer a cirurgia de face, eu vou procurar ver todos os exames clínicos e físicos desse paciente para ver se ele realmente pode ser submetido a uma cirurgia. É onde entra a ética de cada médico junto ao seu paciente. Muito bem. Perfeito, é isso mesmo. Importante para dar tranquilidade, para dar segurança e saber que o campo da ética está presente, né? Sobretudo para você tirar algumas fantasias de um lado e para o outro minimizar também riscos. E é comum isso, né? Frustrações, né? Tá bom. E me conta uma coisa,
quais seriam os conselhos, né, que o Dr. Jorge poderia dar, né, para a turma da terceira idade em relação a procedimentos estéticos, né? Dicas, conselhos, não é isso, Data? Vamos pedir ao Dr. Jorge para deixar, né, com a sua vasta experiência aí, então sua bagagem nessa área, e aí, que dicas, né, o que é que a gente pode deixar e fazer com que as pessoas, de fato, até cada uma interessada no campo dos procedimentos estéticos, minimizem eventuais riscos, frustrações, principalmente decepções e tal. Então, acho que as dicas do Dr. Jorge vão contribuir para isso, né? Com certeza. Vamos lá. Bacana. O meu conselho para você que vai ser submetido a qualquer procedimento estético: tenha consciência do que o médico vai poder lhe oferecer. Isso é fundamental. Não venha ilusionado pelas Photoshop, ou porque fulana ficou assim, ou ciclana ficou assim. Cada corpo é um corpo, cada rosto é um rosto, e o seu médico, o seu cirurgião tem que conscientizá-lo ou conscientizá-la que os limites de todo profissional existem, e o que ele pode te oferecer e o que você pode esperar desses resultados para que você não fique frustrado ou frustrada. É muito importante essa relação médico-paciente e que ele te conscientize dos limites que ele tem e das possibilidades que você está oferecendo com o seu corpo, com o seu rosto, para que ele dê o melhor resultado. Perfeito, é isso mesmo. Porque frustrações nessa área a gente toda hora a gente fica sabendo, né, Dato? E casos até dramáticos que vão a óbito, né? A pessoa faz uma cirurgia sem uma preparação mais adequada, sem que tenha um hospital ou um médico competente, e aí acaba tendo uma anestesia também, né? Acaba gerando um problema seríssimo, não é isso? A gente já viu muita coisa aí, a gente fica até meio assombrado, né? Mas depois a gente vai ver que, eventualmente, as pessoas não pesquisaram adequadamente, né? Não exploraram melhor os recursos daquele ambiente, daquela clínica, daquele e tal. Né? Cuidados, né? Cuidados com a saúde e tal, porque a saúde é o bem mais precioso, né? Então, eu estou satisfeito aí com essa conversa com o Dr. Jorge Temer, né? Ele profissional muito experiente. Você veja como ele tem uma vasta experiência em termos de trabalhos e tal, né? E eu gostaria até de agradecer ele mais uma vez aí por essa contribuição ao nosso canal, né? Já não é o primeiro médico que a gente entrevista e já está, vamos dizer, trazendo muita bagagem, muito conteúdo para o nosso trabalho. Hoje com esse tópico assim, mais específico, né, da questão estética, mas que vai tudo se encaixando, né, dentro do que a gente tem falado aqui, da visão geral de saúde, etc. Então, legal, foi muito bom ter a presença dele, acho que deu uma certa tranquilidade, trouxe bons esclarecimentos, acho que uma bela contribuição para a gente. E a gente fica também até mais esclarecido, né, ao observar que um procedimento estético não é só uma questão de entrar num padrão exigido de beleza, etc. Não é. É muito mais do que isso, é muito mais de realização pessoal, é muito mais de autoestima mesmo, né? de autoconfiança, etc. Isso vai contribuir para a saúde da pessoa, cabe a cada um né? Avaliar, buscar os seus aconselhamentos e tal, mas não desprezar, como talvez até algumas pessoas façam, não desprezar pensando que isso não tem importância não, porque também tem. Claro que tem. Está dentro de um contexto, né? Sem dúvida. Sabia que o Dr. Jorge também tem um canal e que a gente vai ter muito prazer em divulgar esse trabalho dele, né? E aí os referenciais dele também a gente vai colocar lá na nossa descrição, não é isso? Na descrição do vídeo. Quando a gente fizer aí agora a divulgação nos próximos dias, então vamos botar os referenciais, os meios de contato, o Dr. Jorge Temer. E aí as pessoas vão fazendo aí as suas explorações e quem quiser procurar, então vai ter os caminhos a seguir. Né? Exatamente. É isso aí, doutor Jorge. Muitíssimo obrigado. E o nosso público também, por favor, façam as observações aí abaixo da descrição, os comentários.
Muito bem-vindo. Se você acha, o que você achou? Se tem alguma sugestão para também outras entrevistas, teremos o maior prazer de atender. Não é isso? Vamos amarrar aqui para sempre pedindo às pessoas que participem de alguma forma, porque vocês sabem que a maior divulgação dos conteúdos passam por isso, né? Isso dentro do algoritmo lá da plataforma, por exemplo, pegar o caso do YouTube, né? Onde vai primariamente o vídeo, leva em consideração quantidade de visualização, quantidade de curtida, comentários, isso tem um aspecto importante. E para nós, então, né, a gente está fazendo isso tem um feedback, né? Até como uma curtição, de certa forma, é um compromisso assim, pessoal de contribuir para o processo de longevidade e envelhecimento e tal. Isso para nós, né, serve de dica. Isso Né? aí. A gente vai conseguindo aferir quais são os interesses, o que é que está marcando mais as pessoas, o que é que demandaria mais, até para a gente ir buscando e tal, como a gente tem dito aqui. Então, agradecemos mais uma vez a vocês que estão prestigiando e que possam participar cada vez mais lá nos comentários e tal. É isso aí. Um grande abraço a todos e, Obrigado. Por favor, participem, tá? E agradecendo ao Mário aqui do estúdio também, do Sem ONU dúvida. Vídeo Estúdio aqui, que é o nosso operador e editor, etc. E diretor também, de certa forma, em cada gravação aqui. Obrigado, Mário. Valeu. Grande abraço. Até. Obrigado, Arnaldo.